Os blocos de assinatura, o bloco de assinatura é uma ferramenta bastante importante e bastante utilizada no SEI. Ele vai servir basicamente para permitir com que outras unidades trabalhem um mesmo documento. Os documentos, enquanto eles estão sendo produzidos dentro da unidade, apenas a unidade consegue visualizar o seu conteúdo. O documento ele só consegue ser acessado por outra unidade, supondo que seja um documento público, depois que ele é assinado. Só que existem determinadas situações em que a pessoa que vai assinar esse documento, ela nem pertence à unidade. Então é muito comum aqui o comandante do terceiro COB responder nas férias do comandante do segundo COB. O comandante do terceiro COB ele não pertence à unidade segundo COB. Então, para ele assinar um documento, a gente acaba tendo que enviar para ele via bloco de assinatura. Um processo que a gente falou que usar bastante como exemplo foi o edital do CESALT, que ele foi assinado tanto pelo comandante do segundo COB quanto pelo coronel-chefe Estado-Maior, então, que não pertence à unidade segundo COB. E para a gente mandar esse documento para ele assinar, a gente fez isso via bloco de assinatura. Bom, então vamos clicar aqui em cima e vamos entender de que ele é. O bloco de assinatura aqui no Homologa C, ele tem 3 blocos que já foram criados. Então, o bloco teste, o bloco curso Linux e esse bloco aqui cheio de caracteres. Um bloco de assinatura é como se fosse uma gaveta específica, uma gaveta onde você consegue colocar um documento e esse documento vai ser visualizável e editável por qualquer uma das pessoas que tiver a chave para essa gaveta. Então, nesse bloco específico que foi criado aqui, bom, acho que vai ser mais fácil a gente pegar um bloco real, porque o Homologa 6 só está trabalhando com uma unidade. Então, vamos lá para o bloco de assinatura do segundo COB. Então, o segundo COB aqui está com 5 blocos de assinatura. Então, dois blocos abertos, um bloco disponibilizado, um bloco retornado. Então, são status diferentes que a gente vai ter. Esse que eu estava falando especificamente é o do CESALT, que foi um bloco que nós criamos e dentro desse bloco nós disponibilizamos o acesso tanto para a BM1, que precisava revisar o edital, quanto ao Coronel Shen, que precisava assinar o edital depois de ter sido analisado pela BM1. Antes ele estava até disponível também para a academia, mas aí quando a academia deu por concluída a sua participação na confecção do edital, a gente retirou a academia desse bloco específico de assinatura. Nós vamos entender mais ou menos aqui como é que está funcionando esse bloco. Esse bloco aqui, o 31493, ele foi disponibilizado pela unidade geradora, segundo COB. Foi disponibilizado a quem? Foi disponibilizado à BM1 e ao Shen, ao Coronel Shen. Essa descrição aqui ela é completamente editável, a gente pode alterar e escrever aqui como quiser. Nesse momento não, porque ele está disponibilizado, mas nos outros aqui, por exemplo, nos outros blocos, basta clicar aqui em alterar bloco e a gente consegue mudar as unidades de disponibilização e consegue mudar também a descrição desse bloco de assinatura. E esse bloco ele foi disponibilizado, ele tem aqui duas opções: ver os processos e documentos que estão dentro do bloco e cancelar a disponibilização, ou seja, eu coloquei os documentos em uma gaveta, dei a senha dessa gaveta para a BM1 e para o Shen, e eu posso, como fui eu que coloquei, eu posso retirar a qualquer momento, cancelar a disponibilização. O ideal é que eu aguarde que essas unidades aqui façam o que tem que fazer. No caso, a BM1 analisar, o Shen assinar para eu cancelar essa disponibilização. Eu posso cancelar ou eu posso aguardar que eles me retornem, que eu não tenho nenhum bloco aqui recebido para eu mostrar o retorno, mas lá no BM1 e no EMBM eles vão ter um botão lá para retornar o bloco para a unidade de origem.
Clicando aqui dentro do número do bloco, a gente vai saber qual processo está dentro do bloco e qual documento está dentro, especificamente qual documento está dentro do bloco, porque nem todos os documentos de um processo estarão no bloco de assinatura. Você coloca documentos no bloco de assinatura e não coloca processos. Especificamente aqui é a ordem de serviço, é o que está pendente agora, é a ordem de serviço 3060, que está disponível para a BM1 e para o Shen, porque o Shen vai ter que homologar essa ordem de serviço, uma vez que existe habilitado o primeiro COB atuando como instrutor do CESALD, que vai acontecer apenas na região do segundo COB. Então esse bloco vai ficar disponível para o Shen e para a BM1 até a conclusão da sua assinatura, edições que necessitarem ser feitas, etc. A gente já sabe que esse documento já foi assinado pelo Coronel Moraes, mas ele requer uma homologação do Shen, porque envolve militar de uma unidade que não é subordinada ao Coronel Moraes. Vou voltar aqui para o bloco. Bom, então esse aqui é um bloco, o bloco que está disponibilizado. Um outro tipo de bloco que a gente vai ter aqui, por exemplo, é esse bloco retornado. É um bloco que nós enviamos, é um bloco de documentos para apreciação da assinatura do Coronel Shen, que foi enviado pelo segundo COB e já foi retornado, foi enviado do segundo COB para o ENBM e já foi retornado do ENBM para o segundo COB, ou seja, o documento que está aqui dentro já está assinado pelo Coronel Shen. Esse bloco aberto é porque a gaveta foi aberta e nenhum documento, ou se algum documento foi inserido na gaveta, essa gaveta ainda não foi disponibilizada para o terceiro COB, por exemplo. Nesse caso aqui, quando a gente produz algum documento, coloca nesse bloco do terceiro COB para que o terceiro COB tenha acesso e permissão para editar e depois assinar o documento. Então, o bloco de assinatura é uma ferramenta muito útil e a principal funcionalidade dessa ferramenta é permitir que outras unidades vejam e editem documentos ainda não assinados que foram produzidos pela sua unidade. Então, é uma forma de trabalho colaborativo que o SEI proporciona. É o bloco de assinatura. Uma outra particularidade, quando a gente estiver falando do smartphone, é que a gente precisou criar um bloco específico para assinatura em smartphone, porque pelo aplicativo a gente não conseguiu encontrar uma forma de assinar mais rápido do que pelo bloco. Mas a gente vai falar disso em um momento oportuno. Para a gente criar um bloco de assinatura, vamos voltar lá para o Homologa SEI e vamos criar um novo bloco. Então, tenho aqui, clico em novo e vou criar um novo bloco. Ou documentos para homologação do Coronel Shen. Unidade para disponibilização, eu vou escolher aqui qual unidade. E aí a gente coloca qualquer uma, só vai ter essas aqui disponíveis. Vamos colocar o 10º batalhão então. Isso aqui são exemplos que fogem muito à realidade, porque não tem porquê o comandante do 10º batalhão homologar documentos do segundo COB. Mas enfim. Só como a título de modelo. Então a gente criou aqui um bloco, ou seja, criamos uma gaveta que permite que sejam inseridos documentos do segundo COB para serem visualizados pelo 10º BBM, inclusive com assinatura do 10º BBM. Então, documentos aqui para análise do Tenente Coronel Comandante do 10º Batalhão. O que a gente pode fazer? Ver quais são os processos que estão no bloco
disponibilizar o bloco, que significa efetivamente entregar essa gaveta para o 10º Batalhão. Alterar as informações do bloco, não é bem isso que eu quero, então eu vou trocar aqui as unidades, por exemplo. Não é apenas do 10º Batalhão, eu quero tratar com o 5º COB e não com o 10º. Então são edições que eu posso fazer. Supondo agora que o 5º COB estivesse respondendo pelo comando do 2º COB nas férias do comandante do 2º COB. Então eu alterei o meu bloco de assinatura, alterei a minha gaveta. Aqui eu vou concluir o bloco, é quando eu me der por satisfeito dessa tramitação. Eu particularmente não acho interessante concluir o bloco, porque é muito comum a gente, por exemplo, precisar de alguma homologação do Shen. Então a gente sempre deixa esse bloco do Shen disponível, e é muito comum o 3º COB responder pelo comando do 2º. Então a gente também deixa o bloco do 3º COB sempre disponível. E excluir o bloco, que seria apagá-lo por completo aqui. Eu não vou fazer com os outros, porque é um programa de treinamento. Então aqui temos a nossa gaveta criada, e vamos agora inserir os nossos documentos nessa gaveta. Então, nesse mesmo processo 112, o último documento que foi criado e ainda não está assinado, esse requerimento de licença para tratar de interesse particular. Depois nós veremos essas outras funcionalidades, mas uma delas aqui então seria eu incluir este documento no bloco de assinatura, que é esse ícone. Eu poderia assinar o documento e posso incluir em bloco de assinatura. O documento ele pode ter duas assinaturas, tanto a minha quanto a do responsável pela outra unidade. Mas se você quer que o responsável pela outra unidade também faça edição no documento, você não pode assinar, porque se você assinar, você tranca o documento para edição. Agora, se você disponibilizar para ele em bloco de assinatura sem assinar, então esse documento, vou disponibilizá-lo nesse bloco, incluir, vou lá no bloco de assinatura, esse aqui é o bloco aberto. Se eu disponibilizar o bloco, reparem que ele agora estará disponível para edição e assinatura do comandante do 5º COB. E, por sua vez, quando a gente faz isso, quando a gente disponibiliza o documento em bloco para outra unidade, nós perdemos a liberdade de editar o documento. É colaborativo, mas cada um edita de uma vez. Então, nesse momento, quem tem a permissão para editar o documento é o comandante do 5º COB. Nós não temos mais a permissão para editar o documento. Para eu buscar essa permissão de volta, eu vou no bloco de assinatura e eu cancelo a disponibilização, ou seja, eu vou buscar essa gaveta de documentos de volta. E agora, acessando o documento, agora, apareceu para mim aqui a opção de editar o conteúdo. Então, o bloco de assinatura, basicamente, ele se resume ao serviço colaborativo, em que membros de outras unidades conseguem editar um documento e, por fim, esses membros podem também, conjuntamente, assinar um respectivo documento. E todas as assinaturas ficarão constadas naquele documento assinado.